paz do Senhor, meus irmãos, como é bom estar de volta com vocês compartilhando um pouco da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre estarmos vulneráveis a Deus. A gente fala muito sobre vulnerabilidade na nossa vida, a gente fala muito sobre vulnerabilidade de forma pejorativa, né? De estarmos vulneráveis ao mundo, que a gente não deve estar nunca. Mas hoje eu quero falar para vocês, nós devemos estar vulneráveis a Deus. Na nossa vida, muitas das vezes na nossa caminhada, a gente acaba deixando que a vida interfira no nosso relacionamento com Deus, de forma que a gente acaba criando resistências, acaba criando armaduras que não são de Deus. E a gente acaba resistindo à ação de Deus na nossa vida. E isso não é legal, isso não é bom para a nossa caminhada cristã. E quando a gente faz isso, a gente acaba muitas das vezes deixando de experimentar aquilo que Deus tem para nós. Seja uma cura, um milagre, um processo, seja viver algo extraordinário da parte de Deus. Então, quando nós acabamos criando essa resistência e deixamos de estarmos vulneráveis a Deus, a gente acaba fazendo muitas coisas erradas, a gente acaba tomando decisões precipitadas, porque a gente não deixa Deus agir na nossa vida. A gente, por acabar passando por processos traumáticos na nossa vida, acabando passar por momentos ruins, como todos nós passamos, isso é inerente à vida do ser humano, nós acabamos construindo uma defesa, uma fortaleza, onde muitas das vezes a gente não deixa nem Deus agir. Nós muitas das vezes oramos, pedimos a Deus, Deus, trata em mim, Deus, eu quero viver algo extraordinário, eu quero viver isso do Senhor, mas nós não deixamos Deus agir, porque criamos essa resistência, porque nós construímos uma defesa que não nos deixa vulneráveis à ação de Deus. Porque nós não podemos estar vulneráveis à ação do mundo, né? Beleza, realmente nós não podemos estar vulneráveis ao mundo, vulneráveis à ação do inimigo. Nós devemos sempre estar preparados e com uma defesa. Mas essa defesa ela está no Senhor. Essa defesa não está contra o Senhor. Tem duas passagens que eu quero ler para a gente ilustrar isso que eu estou falando, para poder a gente entender o que a Bíblia diz, o que Deus diz sobre isso, tá? A primeira está lá em Efésios 6, que vai dizer o seguinte, tá? Aqui está dizendo, Paulo está dizendo na carta aos Efésios, várias dicas, né, do que eles têm que fazer, respeitar pai e mãe, enfim, várias outras coisas. E aí, depois que ele dá várias dessas dicas específicas, Paulo vai falar assim, ó, no versículo 10, tá? Nós demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui Paulo diz, olha, revistam-se do Senhor, revistam-se da armadura de Deus. E não para que nós estejamos resistentes ao Senhor. Mas essa resistência não é proposital, ela acaba acontecendo na nossa vida.
e a gente deixa de experimentar coisas incríveis no Senhor, porque acabamos construindo essa resistência, porque quando nós pedimos para Deus nos tratar, quando a gente pede para Deus vir sobre nós, Ele precisa tocar na ferida, Ele precisa tocar no nosso machucado. E dói. Então, naturalmente, para o ser humano, quando algo dói, ele se sente machucado, ele sente que está sendo ferido. E isso faz com que a gente crie uma resistência. Isso faz com que a gente não deixe aquela área ser tocada, porque dói. Só que nós não podemos fazer isso com Deus. Nós precisamos estar vulneráveis ao Senhor ao ponto de a gente conseguir distinguir o que é o Senhor e o que não é. Então, quando a gente consegue distinguir o que vem de Deus e o que não vem, nós conseguimos nos deixar vulneráveis à ação do Senhor. E nós conseguimos nos proteger e nos vestir da couraça, da justiça, de toda essa armadura que Paulo fala, e resistir ao mal, resistir à ação do maligno. Então, nós precisamos aqui estar orando constantemente, ou seja, viver um relacionamento, viver uma intimidade com o Senhor, a ponto de eu entender e saber que é Deus, quem é Deus, ter um relacionamento com Deus, e aí Deus vai mostrando tudo o que eu preciso, o que eu não preciso. Ele vai me mostrando, olha, eu preciso tocar aqui, porque você precisa ser sarado aqui, você precisa de um milagre, mas você precisa passar por isso, você tem que entender o seu processo, como o pastor Jorge falou no último domingo. Todos nós vamos ser machucados e vamos machucar, só que a gente não pode deixar isso paralisar a gente. E entender isso também faz parte de estar vulnerável a Deus. Porque o processo que vem de Deus, ele é ótimo para nós. Ele vai gerar vida, vai gerar cura, transformação. O processo que não vem de Deus, sabe, as feridas que o mundo traz, humilhações, coisas que não vêm de Deus, não vai gerar coisa boa pra gente. Claro que existem processos na nossa vida, da nossa caminhada como pessoa, que são importantes, tá? Mas eu tô falando de processos que Satanás tenta colocar na nossa vida para nos destruir, sabe? Ele tenta fazer com que a gente viva errando constantemente, ele tenta fazer com que nós nos afastemos do Senhor, nos paralisando, dizendo coisas que não são verdades a nosso respeito, e a gente acaba muitas das vezes aceitando. Só que aceitar coisas que não vem de Deus, no sentido de deixar Satanás influenciar a nossa vida, vai criando uma resistência ao Senhor. Quando na verdade deveria ser ao contrário, nós deveríamos resistir a Satanás e suas obras e estarmos vulneráveis ao Senhor. Então, tem uma parte da Bíblia que vai me ilustrar isso, tá? Lá em Tiago 4 vai me dizer sobre isso. Então, Tiago 4 começa assim, ó, de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm, até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não podem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo... Olha isso, gente. A amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Será que a gente não percebe isso? E será que muitas das vezes nós não percebemos que estamos amigos do mundo e acabamos virando inimigos de Deus? O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Gente, contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Ou, em outras palavras, portanto, tornem-se vulneráveis a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se submeter, estar debaixo de uma autoridade,
é estar vulnerável àquela autoridade. É dizer, olha, o que vem de ti eu aceito. O que vier de ti eu vou fazer. Tá? Então aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de rir, tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exultará. Ou exaltará, tá? Então, olha que incrível. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Gente, Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Deus tem obras maravilhosas para fazer na nossa vida. Mas para isso, nós necessitamos que a nossa vulnerabilidade esteja para Deus e não para o mundo. Nós precisamos deixar Deus entrar na nossa vida de verdade. Sabe? Eu sei que todos nós, ou muitos de nós, podem dizer, eu tenho Cristo, isso não é para mim. Queridos, ao longo da nossa caminhada cristã, nós acabamos caindo no automático e por acharmos que eu vou à igreja, eu já faço as coisas de Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, a gente acaba muitas das vezes não percebendo que nós criamos uma barreira para Deus agir. E isso não é de forma proposital, mas é porque a gente acaba caindo no automático. A gente acaba caindo na monotonia, a gente acaba caindo naquilo que faz com que a gente vá vivendo automático, sabe? Eu já não oro mais com a mesma intensidade ou com a mesma sinceridade. Eu já não tenho o mesmo amor e o mesmo brilho que eu tinha do primeiro amor. Então por isso que a gente sempre está constantemente cantando e falando sobre isso. A minha visão sobre Deus, muitas das vezes ela já está distorcida da visão que eu tinha de Deus do primeiro amor. Muitas das vezes eu deixo coisas da nossa vida cotidiana cegar, nos trazer raiva, nos trazer distorções sobre o Evangelho, sobre o que vem de Deus. E isso não é legal. Isso acaba criando uma cultura na gente comum que nos afasta do Senhor. Mas a gente acabou de ler que se nós somos amigos de Deus, nós temos que ser inimigos do mundo. Ou seja, a gente não pode pensar como o mundo pensa. A gente não pode pensar como a maioria pensa. Nós temos que pensar de acordo com a mentalidade de Jesus, de acordo com a mentalidade da Bíblia, de acordo com o que a Bíblia me diz que eu devo fazer. Então, meus amados, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que nós possamos estar vulneráveis à ação de Deus. Deixar Deus agir na nossa vida, para que nós possamos viver o extraordinário de Deus, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A gente percebe que em toda a Bíblia, todos os personagens que estiveram vulneráveis a Deus e fizeram aquilo que Deus queria, aquilo que Deus pediu, viveram coisas extraordinárias. Aqueles que deixaram Deus tocar e deixaram Deus transformar, tiveram toda a sua vida e toda a sua família transformada também, e tiveram conquistas tanto espirituais quanto no nosso mundo físico, porque viveram coisas extraordinárias em Deus. Que a nossa motivação não seja conquistar coisas, mas que a nossa motivação seja viver para Deus, porque tudo vem dele, tudo é dele e tudo é para ele. Então, que nossa motivação seja ela. E que nós possamos lembrar do que adianta ao homem conquistar tudo se ele perder a sua alma. Então, no que adianta a gente conquistar tudo que a gente quer se Deus não está conosco? Se nós não estamos vulneráveis a Deus. Estamos vulneráveis a tudo, menos a Deus. Que nós possamos resistir a Satanás e suas potestades com a nossa armadura, que está escrito lá em Efésios 6. E que nós possamos deixar Deus entrar na nossa vida. A paz do Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E que nós possamos refletir sobre isso e deixar Deus agir em nós.
Até mais, até a próximo Momento Move.